história da igreja a gente vê que teve um movimento de contestação, e a igreja sempre teve movimento de contestação, tá? Você tem aquela igreja que ela está organizada politicamente, tem um clero, tem um serviço, tem um ritualismo, só que ela causa insatisfação em algumas pessoas que têm uma sede espiritual mais forte. Nisso aí surgiram as chamadas ordens monásticas. E uma das primeiras ordens monásticas que surgiu foi a ordem de chamado São Bento. Bem, São Bento. Eu vou até ler aqui um pouquinho no livro Documentos da Igreja Cristã, do Bettenson, também, que foi lançado pela editora Haste, aqui para nós. Fala sobre essa ordem que eu estou falando, que é a ordem de São Bento. Deixa eu pegar aqui. Ou chamado de regra de São Bento. Bento de Núrcia nasceu em Roma no fim do V século. Renunciou ao mundo na idade de 14 anos e finalmente se fixou em Monte Cassino, onde fundou o seu mosteiro. Morreu em 543. No IX século sua regra se impusera a todas as outras e se transformara na base de novas ordens, tal como a dos cluniacenses e dos cistercienses. O pessoal foi fazendo um movimento de reforma. Movimento de reforma, sim. Não dá para ficar na igreja de Roma, então nós vamos formar a nossa igreja, mas a gente vai manter comunhão com Roma, mas não vamos ser de Roma. Mais ou menos isso, tá? Traduzindo em miúdos. Aí eu vou ler aqui uma das regras de São Bento, que é sobre a oração. Ó. Sobre a reverência na oração. Quando nos apresentamos a homens de posição elevada, não fazemos sem reverência e humildade. Quanto mais, portanto, estamos obrigados a nos apresentarmos a Deus, o Senhor de tudo, com toda a humildade e pureza devota de coração. E devemos reconhecer que não somos ouvidos por nosso muito falar, mas pela pureza do nosso coração e lágrimas de contrição. Por isso, nossa oração deve ser breve e pura, a não ser que eventualmente se torne longa pela graça de Deus. Quando nos reunirmos para a oração, seja muito breve. Levantemos-nos todos juntos quando o sacerdote der o sinal. Isso aqui, ordem de São Bento. Você está entrando nessa casa aqui, tem regra. Você não vai orar do jeito que você quer, vai orar do jeito que ele está ensinando você. Não é por muito falar. Então vai fazer a oração quando for dado o sinal. Tá bem? E quem vai dar o sinal é o sacerdote, é o padre que está ali, é o irmão que está ali. Essa é a regra 20 de São Bento. Aí eu separei uma outra ali, que é da ordem de São Francisco. Ah, mas eu sou evangélico, pentecostal da Assembleia de Deus, não gosto de chamar os caras de São. Então chama lá de Bento, chama de Francisco, chama de Domingos. Bem? É uma tradição católica. Porque a gente sabe que São Bento deu origem aos beneditinos. Tá? E Francisco deu a origem aos franciscanos. São Domingos aos dominicanos. E por aí não para mais. Tá bem? Eu anotei aqui uma coisa que Francisco ele falou para os franciscanos. Já que você vai ser uma pessoa que segue a minha ordem, eu vou dar uma coisa para você falar. Aí o São Francisco falou assim: ordeno estritamente a todos os irmãos a não aceitarem moedas ou dinheiro, quer diretamente, quer por intermediário. Só os ministros e os guardiães devem fazer provisões, através de amigos espirituais, para as necessidades dos enfermos e de outros irmãos que necessitam de vestes, segundo a localidade, a estação, o clima frio, conforme sua discrição. Aqueles irmãos a quem Deus deu a capacidade de trabalhar, devem trabalhar fiel e devotadamente, de tal modo que, evitando a preguiça, o inimigo da alma não sufoque o espírito da santa oração e devoção, ao qual devem estar subordinadas às outras ocupações temporais. Quanto aos salários por seu trabalho, devem receber meios de subsistência corporal para eles e seus irmãos, mas não moedas ou dinheiro, e isso com humildade, como convém a servos de Deus e seguidores da santa pobreza.
Porque uma das marcas dos franciscanos é o voto de pobreza. Você não veio no mundo para ganhar dinheiro. Você veio no mundo para ter um encontro com Deus. E quanto mais dinheiro você tiver, menos encontro com Deus você tem. Lembrando que Francisco, ele era um camarada abastado. O pai dele era um dos caras ricos da Itália antiga. E quando ele fez o voto de pobreza dele, ele saiu sem a roupa do corpo, para poder dizer, eu vou ter um encontro com Deus em pobreza. E ele ensinava a pobreza como um sinal de espiritualidade mesmo. Se você quiser ser enganado pelo diabo, corre atrás do dinheiro. Né? O diabo está atrás da moeda, ou a moeda vem da mão do diabo. Essas ordens aqui, elas são assim, ter um encontro com Deus através da devoção, da piedade e da oração. Esses monges, eles começaram a trazer muitos manuscritos para dentro dos mosteiros. Sabe as cópias do Novo Testamento que você tem aí hoje em bom português? Elas começaram a ser escritas pelos monges que tinham outra coisa que fazer, a não ser orar, trabalhar um pouquinho na lavoura e escrever os textos. Foram surgindo muitos monges que eram copistas. E eles copiavam letra por letra, sentença por sentença. E os melhores manuscritos são todos guardados pelos mosteiros. Graças a Deus que surgiram assim esses mosteiros, um ponto de vista meu. Porque quando os muçulmanos chegaram com tudo invadindo as igrejas, eles queimaram tudo. Quando os muçulmanos chegaram em Alexandria, que eles invadiram o Egito, onde estava uma gigantesca biblioteca dos tempos antigos, os muçulmanos destruíram a biblioteca mais rica do mundo, do planeta, aonde estavam as obras mais antigas da humanidade, mais antigas. O muçulmano chegou lá e destruiu tudo. Muitas igrejas eles invadiram e eles queimaram a igreja inteira, com tudo dentro, com gente e com tudo dentro. Não sobrou cópia sobre cópia. Foram destruídas milhares e milhares de bíblias, milhares. Só que eles não invadiram todos os mosteiros. E nos mosteiros estavam os manuscritos que vieram para a gente. E aí é interessante porque surgiu a ordem dos dominicanos. Essa ordem dos dominicanos é uma ordem de teólogos, tá? Teólogos. Uma ordem de teólogos que eles começaram a valorizar a ciência, a lógica, a razão e as letras. Essa ordem dos dominicanos está aqui. Eu vou usar agora História do Pensamento Cristão, do Paul Tillich, para ler um pouquinho sobre o Domingos, tá bom? Domingos. É que vocês não gostam de São Domingos, né? Então eu vou falar sobre o Domingos. Contrastando com Francisco. Olha, irmão Francisco, qual é o seu nome? Isso é importante, pelo menos uma vez, né? Contrastando com Francisco, Domingos não era uma personalidade muito original. Tomou sobre si a tarefa de pregar ao povo e de defender a fé. Tratava-se de algo novo. Domingos queria realizar essa tarefa por mediação, conversão ou perseguição, isso é, em termos de apologética, missão ou poder eclesiástico. Dessa maneira, a ordem dos dominicanos tornou-se a ordem de uma espécie de inquisição e contra-reforma, até ser substituída mais tarde pelos jesuítas. O que acontece? O pessoal ficou fanatizado. A igreja longe do caminho. Surge um camarada chamado Domingos. A igreja é longe do caminho. Vamos ter que trazer esse pessoal de fora. Vai trazer esse pessoal de volta. Como que ele vai trazer? Nem que seja na ignorância a gente vai trazer. E quem não quiser vir, aí não é o próprio Domingos, tá? Mas o movimento dominicano. Quer dizer que tiveram muitos dominicanos que eles radicalizaram mesmo. Radicalizaram. E por quê? Porque eles valorizavam ciência, lógica e razão e as letras. Eu estou vendo que o negócio está totalmente fora aqui. Não está combinando com a razão, nem com a lógica, nem com as letras, nem com a Bíblia. Se você, então, não quer seguir a Bíblia, o que você está fazendo aqui? E os dominicanos, mais tarde, eles vão ser a ordem da Inquisição. Inquisição é uma perseguição que a Igreja Católica fez contra os hereges. E quem é considerado herege? Aquele que não concorda com as doutrinas católicas. Esse é considerado herege. Tá bem? E, inclusive, os dominicanos perseguiram os dominicanos também. Tá? Porque tinha dominicano que ele era mais tranquilo. E outros dominicanos, eles eram mais rígidos.
Ou seja, alguns dominicanos eles eram mais católicos romanos e outros dominicanos eles não eram tão católicos romanos assim. Entre um desses aí, quem é que surgiu? João Savonarola. João Savonarola, que a gente lê lá no livro Heróis da Fé, do Orlando Boyer, né? Ele fala sobre João Savonarola, que foi um chamado precursor da Reforma. Por que precursor da Reforma? Porque os dominicanos eles eram estudantes da Bíblia. Eles eram estudantes da Bíblia, mas alguns eram estudantes da Bíblia, mas racionalistas. Então, por ser racionalista, você acaba deixando a Bíblia de lado. Tá? Tem que tomar esse cuidado aqui. Eram estudantes da Bíblia. Entre esses estudantes da Bíblia estava o senhor João Savonarola. Tá? E o Savonarola ele não tinha papas na língua. Ele era um cara enérgico. Por ser dominicano, inclusive, ser letrado, ele era enérgico. E o Savonarola começou a entregar os pecados do Papa de Roma. Começou a entregar. Ele falava dos pecados, por exemplo, o pecado de simonia, meus irmãos. O pecado de simonia é uma praga na igreja. É uma praga. Quem vai combater um negócio desse aqui, meu? Pecado de simonia. Quem vai combater? O Savonarola combateu. O que é o pecado de simonia? Venda de cargos eclesiásticos. Tá, ó. Venda de cargos na igreja. Venda de cargos. Ó, o negócio é o seguinte, você quer fazer parte do ministério? Tá bom, qual que é o teu cacife? Quanto você vai pagar por isso? Porque existem muitas moedas. Terras, influência, prestígio. Muita gente chega até o ministério comprando cargo. Comprando. Vocês sabem que uma das denúncias mais escandalosas que a gente está tendo no meio evangélico hoje é contra os gideões missionários. Vocês sabem disso aí. Eu não falo contra os gideões, né, porque eu já me alimentei ali de um bom tempo da pregação deles. Me alimentei. Hoje nem tanto. Né? Ainda mais que morreu o Cizinho, eu não sei nem como que anda aquilo lá ali direito. Sabe? Mas é uma coisa assim muito gritante que o camarada ele quer uma agenda para poder pregar no mundo evangélico inteiro. E para poder ele ter uma agenda, ele tem que aparecer na vitrine. Para aparecer na vitrine, escuta, aqui a gente não paga para você pregar não. Você que paga para pregar. Quanto você vai pagar para poder ter aqui um vídeo com a marca Gideões Missionários? Ó, Gideões da última hora, hein? Os Gideões da última hora. Quanto você vai pagar? Aí surgiram os escândalos que o pessoal começou a entregar o bolo podre, né? Carros, mansões, sítios, né? As doações em nome das missões, né? Vai para as missões essa doação aqui. Tem todo um pano de fundo. Só que o escândalo é o seguinte: o camarada, depois que saía dos Gideões, ficava milionário. Milionário, convite a rodo para pregar no mundo inteiro, Brasil inteiro, porque ele era um dos pregadores estrelas. E aí começou a aparecer assim, né? Tem o culto principal, né? E tem aqueles cultos forreca, né? Que é mais ou menos aqui, né? Tem aquele que você aparece no super telão e tem aquele que, né? A tenda, vai de manhã, vai de tarde, vai à noite, né? E cantores então, cantor para tudo quanto é lado, né? Que doa CD, faz um monte de coisas, aquelas altas somas de dinheiro. Aí o Gideões missionário da última hora, né? Caiu em descrédito por causa disso. Caiu em descrédito. Eu considero que ele faz um brilhante trabalho no campo missionário. Mas que existe ali um desvio, né? Existe. Só que não é coisa nova, porque não acontece só com os Gideões missionários. Acontece no mundo todo, mundo afora. Esse negócio aqui de estrelato, sabe, estrelismo, isso aí é uma praga. Lá na Idade Média chamavam isso de simonia. E o que é a simonia? É aquele Simão mágico que queria que o apóstolo Pedro vendesse o Espírito Santo para ele. É daí que vem a palavra. Simão mágico não fez isso? Chegou para Pedro e falou: opa, vou te dar uma grana aqui, ó, injetar no seu ministério, é só você colocar a mão na cabeça aí para mim poder receber esse poder aí, essa magia aí também. Que o Simão mágico ele era macumbeiro antes, ele era feiticeiro, né? E ele ficou grudado ali, primeiramente em Filipe. Só que Filipe não deu muita pelota para ele não, tá? Filipe pregava o evangelho, ele ia seguindo, e o Filipe não tinha o dom para o Espírito Santo descer. Filipe ele era um evangelista que ganhava as pessoas para Jesus, batizava, mas o Espírito Santo não vinha. Só veio com o apóstolo Pedro. Aí Simão mágico, você vê que a pessoa que pratica o pecado de simonia, ele é um oportunista, né? Ele é um charlatão, um picareta de Jesus, né? Porque ele é um oportunista.
Aí, cara, esse ministériozinho de nada de Filipe aí, meu, não estou ganhando nada com isso. Eu andar do lado de Filipe tem Pedro. Por que eu vou andar com Filipe se Pedro chegou? Então tem alguns sinais aí que vão mostrando o contexto de quem está interessado em ganhar um dinheiro e uma fama com a igreja, com as coisas santas de Deus. Simão Mágico fez isso. Chegou o Simão Pedro, aí Filipe ficou de lado, ele começou a andar de lado de Simão Pedro, até que ele ofereceu uma grana para receber o Espírito Santo. E Pedro pegou e falou o seguinte: teu dinheiro seja para contigo para a tua perdição, porque eu vejo que estás em ferro de amargura, e cuidas em comprar o dom de Deus com o teu dinheiro. Rogue a Deus para ver se ele te dá arrependimento. E o cara tão arrogante, tão prepotente, que a Bíblia diz que ele creu na pregação de Filipe. Ele pegou e falou: não, ora você por mim. Ele não aceitou a repreensão. Esse pecado ele veio para a igreja, que é a turma que não tem dom de Deus, não tem ministério, não tem vocação, não tem nem salvação, mas tem dinheiro. Tem dinheiro, tem grana, tem status, tem poder, tem cargos políticos, e eles querem uma boquinha também na igreja. E a igreja de Roma, ela começou a vender literalmente investiduras eclesiásticas, porque desde o tempo de Constantino, a igreja ela era uma igreja estatal, patrocinada pela política. O camarada que ele era padre, que ele era papa, que ele era um clérigo, ele recebia altas e vultuosas quantias de dinheiro para poder não precisar trabalhar. Ele ia ser só o pastor da igreja, só o bispo, ele ia ser só o supervisor. Então o Estado pagava para ele. Se eu conseguir uma vaguinha ali perto da cadeira do Papa, estou feito. O que eu tenho que fazer por isso? Eu tenho que doar as minhas terras. Doava a terra, ganhava um cargo eclesiástico. Com o cargo eclesiástico ele ganhava um bispado, um ducado. É isso que ele ganhava, né? Se tornava um barão, uma coisa assim. Uma monarquia, a igreja dava uma monarquia para ele, sabe? Um principado. Tudo isso aí era uma troca de moedas. É um pecado que foi denunciado pelo senhor Jerônimo Savonarola. O camarada ficava lá, ó, gritando no púlpito, né? A igreja de Roma está corrompida. A família dos Borgias, aquele homem é um adúltero. Ele tem um monte de concubinas, um monte. César Borgia, Lucrécia Borgia. Começou a caguetar tudo. A igreja do senhor Jerônimo, ó, cheia. Ouvia o que ele pregava de dia e de noite. Até que a igreja de Roma falou: escuta, vamos lá ver o que esse monge está falando. Aí não deu outra. O que aconteceu com o senhor Jerônimo? Foi queimado pelo braço dos dominicanos. Porque o Papa chegou e falou o seguinte: escuta, você não está vendo o que o dominicano está fazendo aí não? Não, estamos vendo sim, senhor Papa. Então, eu quero que vocês tomem providência agora, senão eu vou acabar com a ordem dos dominicanos. A igreja de Roma usou a ordem dos dominicanos para poder fazer uma inquisição, e na inquisição acusou Jerônimo Savonarola de heresia, porque ele dizia o seguinte: Jesus está voltando. Jesus está voltando. Só que ele está lá no século XIII, meus irmãos, ó. Século XIII, 1300 e um pouquinho. Ó a gente aqui, ó. Jesus está voltando. Qual o sinal de que Jesus está voltando? Greve dos caminhoneiros. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Tá complicado ser crente, né? Não tem mais nada que dê sinal de volta de Jesus. Nem furacão, nem terremoto, nem crise. É a greve dos caminhoneiros. Sinal de fim do mundo, né? Então, falaram que isso era heresia. Não podia pregar que Jesus estava voltando. Que sinal é esse? E acusaram ele de heresia e levaram o cidadão para a estaca. Colocaram lá fogo e ele foi chamuscado. Morreu. Igreja Católica. Inquisição Católica. Braço da Inquisição Católica, justamente os dominicanos que valorizavam muito as letras. Você pode usar a teologia para o lado de cá e para o lado de lá, filho. Para se tornar virtuoso ou então desviado. Ontem eu estava dando aula para os irmãos num curso falando sobre cristologia, aí eu estava dizendo para eles justamente isso daí. Você tem que estudar teologia e manter a essência do Espírito, a simplicidade do Espírito.
Porque tem um pessoal na teologia chamado teologia liberal que está acabando com a Bíblia. Acabando com a Bíblia. Sabe? O fato de a gente ter várias traduções de Bíblia é bom. Mas tem um pessoal aí, que é da teologia liberal ou do liberalismo teológico, que está ensinando que a Bíblia não é a palavra de Deus. Está banalizando. E esse pessoal está muito infiltrado nas nossas igrejas, tá? Muito infiltrado mesmo. A gente às vezes não percebe. Mas quem vive nesse meio aí percebe que o cara ali está trazendo um pensamento que não tem nada a ver. É coisa da cabeça dele.